Olá pessoal, meu nome é Renato Ferreira Pinheiro, tá? Eu vou trabalhar com vocês a parte do conhecimento sobre o IBGE, tá? É um conteúdo específico, né, que só cai aí para o IBGE, tá? Sou professor da área de concurso público, tá? Eu dou aula em alguns cursos preparatórios, né, no estado, né, e também aqui no Energia Concursos, tá? Trabalho com direito penal, direito processual penal, direito administrativo, tributário, direito do consumidor e legislação. Tá? Dentro do conteúdo de legislação, eu tenho regimentos internos, leis orgânicas de município, tá? Estatutos, tá? Estatuto da criança e adolescente, estatuto do idoso, estatuto da polícia, etc. Tá? Dentro dessa legislação, né, a gente vê aí o conhecimento sobre o IBGE. Tá? O que eu vou te dizer? O meu concurso do IBGE é um concurso que está sendo pouco visado. Né? Se tu perceber, o pessoal só fala de INSS, esqueceu um pouquinho o IBGE. Então, assim, ó, a princípio eu já quero parabenizar pela escolha de vocês por ter optado pelo IBGE. Tá? Porque, o que vai acontecer? É complicado estudar para o INSS e para o IBGE, tá? Que são matérias praticamente muito distintas. Tá? Uns vão ter essa maratona, via de regra, a pessoa que não tem tanta atividade, com trabalho, família e tal, até consegue. Agora, quem tem um dia todo cheio de atividades, né, para conseguir conciliar os dois é um pouquinho complicado. Né? Mas cada um sabe que pode e não pode, tá? No decorrer do estudo. Então, o que acontece? Né? O IBGE, o que tem no conteúdo programático do IBGE? O que cai no concurso? Eu tenho português, tá? Eu tenho matemática, eu tenho geografia e o conhecimento sobre o IBGE. Na parte específica é o conhecimento sobre o IBGE. Tá? A gente vai ter questõezinhas simples. Caiu alguma coisa já, né, no concurso para técnico, né, e concurso para analista, até recenseador teve uma questãozinha, tá? Mas são bem tranquilas as questões. Há uma interpretação em relação à história, à missão, os valores, a ética do IBGE, tá? E uma outra que é pura decoreba em relação à estruturação do IBGE. Qual é a vantagem desse concurso? Eu nunca estudei para concurso, ou eu estou começando a estudar agora. Tá? Eu vou concorrer com que tipo de candidato? Português, quem está estudando para concurso, tá? Já tem a manha do português, já está estudando e etc. Matemática é aquele negócio, é muito complicado. Poucas pessoas sabem matemática. Tá? E muita gente estuda, né, e também poucos conseguem aprender. Geografia ninguém estuda para concurso. Então, tu que está começando agora, tu está empatado com todo mundo, inclusive quem já está estudando. Porque ninguém estuda geografia, pessoal. Só quem vem aí do ensino médio, tá? Nos concursos até aparece, né, uma atualidade, geografia é bem pouco. Tá? Então, tu vai estar equiparado com o pessoal que está estudando. E o conhecimento sobre o IBGE, meu amigo, ninguém nunca viu nada. Tá? São 109 páginas, né, de um regimento, né, totalmente maçante. Se tu conhece alguém que trabalha no IBGE, ele também não sabe. Tá? Porque é uma coisa muito detalhada, mas não é difícil, ela é fácil. É autodidática, tu lê, tu entende. Não tem como tu chegar, Renato, eu não entendi tal matéria. Não tem como tu não entender, porque está lá escrito. Tá? Então, assim, ó, tu vai pegar essa apostila de conhecimento sobre o IBGE e tu vai ter que engolir essa apostila, tu vai ter que decorar. Né? A gente vai, como não tem muita questão, principalmente sobre a parte da estrutura do IBGE, eu vou assimilar questões de outros regimentos, tipo, eu vou pegar o regimento da Assembleia, o que é parecido, elaborar uma questão. Regimento da Universidade Federal, vou elaborar em cima daquilo ali, porque não tem muita questão sobre a estrutura do IBGE. Tá? Tem muita questão sobre história, finalidade, atividade, porque nos outros concursos caía sobre o IBGE, mas ele não pedia exatamente, né, o regimento do IBGE. Tá? Então mudou um pouquinho, né, a forma de cobrança no concurso agora para esse, né, de 2016. Tá? Então, sem mais delongas, vamos dar início aí, né, ao nosso estudo sobre o IBGE. O que eu separei para vocês? Tá? Antes de eu entrar no regimento em si, eu vou fazer um apanhado geral sobre a administração pública, sobre o que é o IBGE, como ele funciona, como se estrutura a administração pública. Tá, professor, mas para que tu vai ver isso? Primeiro, se tu pegar o teu edital, tu vai lá no conteúdo de geografia. Lá em geografia vai estar dizendo assim, ó, divisão política administrativa do Estado. Dentro da divisão política administrativa, né, que o professor de geografia vai ver, tá, ele vai ver contigo, né, como é que se estrutura a União, qual é a competência da União, quais são os bens da União, como se estrutura o Estado, quais são os bens do Estado, como se estrutura os municípios, os bens do município, né, e como se estrutura os territórios e os bens do território. Tá? Posteriormente, no capítulo 4, lá no artigo 37, ele fala da administração pública. Tá? Então,
Como vem falando na matéria de geografia, tá, e também tem tudo a ver com a nossa parte do conhecimento sobre IBGE, eu já vou falar um pouquinho da administração pública. Tá? E o próprio regimento ele cita. Ele fala o que é IBGE, fala a atuação do IBGE, fala do capital. Então, tu tem que ter pelo menos uma noção de administração pública para depois tu entrar no regimento interno, né, do IBGE. Resumindo, essa parte que a gente vai ver de administração pública, que vai ser metade do nosso primeiro encontro, está ligada lá à parte de geografia, tá? E também está ligada de forma indireta na parte do regimento interno. Depois a gente entra no regimento interno. Então vamos lá, né? O que seria a administração pública? Né? Só tenta pegar aí, te ligar mais nos conceitos, tá? Né? Só escuta, não precisa tu gravar nada nessa primeira parte, para te abrir a mente, para te poder entender aí o regimento. Tá? O que é administração pública? Segundo o professor Eli Lopes Meirelles, a administração pública é todo o aparelhamento do Estado, pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Então, para que foi criada, para que foi instituída a administração pública? A administração pública ela foi criada, ela foi instituída justamente para atender os interesses de quem? Da coletividade. Então, a administração pública ela é criada, ela é instituída para atender os interesses da coletividade. Essa é a administração pública. Eu tenho uma coletividade, eu tenho um grupo de indivíduos, tá? Eu tenho uma sociedade, onde foi criada uma administração pública para atender esses interesses, os interesses dessa coletividade. Tá? Então eu posso dizer para ti que a natureza e a finalidade da administração pública é atender os interesses coletivos. Tá? O que seria administração pública? A gente acabou de ver o conceito, né, do professor Eli Lopes Meirelles. A administração pública é todo o aparelhamento do Estado, pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Qual seria a natureza e a finalidade da administração pública? A administração pública tem a natureza e a finalidade de atender os interesses de quem? Da coletividade. Ela é instituída, ela é criada para atender os interesses coletivos. Para isso que ela é criada. Essa administração pública, ela é regida por vários princípios. Quais princípios, professor? Existem dois tipos de princípios. Eu classifico como dois, né, que são princípios expressos e princípios implícitos. Existem princípios expressos e princípios implícitos. São os dois tipos de princípios que eu posso dizer que existem para ti. Tá? Princípios expressos e princípios implícitos. Né? O que acontece? Expressos estão escritos, né? Tipo lá na Constituição. Né? A organização política administrativa vai do artigo 18, né? E seguinte. Lá no artigo 37 fala princípio da legalidade, da impessoalidade. Esse é um princípio expresso, né, na Constituição. Tá? Esse princípio tem que ser seguido pela administração pública. Mas eu também tenho princípios implícitos. Né? O que seriam princípios implícitos? Eles não estão expressos. Eles não estão escritos na Constituição. Tá? Mas eu subtendo que eles existem. Dentre esses princípios implícitos, existem dois princípios que eu gosto de citar, que é chamado pedra-toque. Tá? Que são princípios do regime jurídico administrativo. O que são esses princípios do regime jurídico administrativo? São dois princípios a serem observados pela administração pública, que praticamente todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar desses princípios. Né? Quais seriam? Primeiro princípio. Eu trago o exemplo aqui, né, que o Bob Esponja, ele comprou um terreno, e lá ele construiu a sua propriedade. Né? E lá ele morava tranquilamente, feliz da vida. Um belo dia, a administração pública verificou que a localidade em que o Bob Esponja morava era muito mais interessante ser construída uma escola. A pergunta é, o poder público pode desapropriar a propriedade, o imóvel do proprietário para a construção de uma escola, se tiver interesse público? Pode. É permitido isso aí, em razão do princípio que todo mundo já conhece, só não sabe o nome, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Tá? O que é esse princípio da supremacia? O direito coletivo sobressai sobre o direito individual. Eu prejudico um em prol da coletividade. Tem vários casos. Desapropriação de vários imóveis para passar uma rodovia, desapropriação de imóveis para a construção de uma ponte. Tá? Esse é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Eu prejudico o direito de um
em prol da coletividade, tá? Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O outro princípio retrata aqui o seguinte. Imagina que eu estou precisando de um computador, ou eu não preciso, não importa, e eu me dirijo até um shopping de uma determinada cidade, e lá eu vejo um computador que eu gostei do computador, e se eu tiver dinheiro, eu posso comprar esse computador. Mesmo que não esteja na promoção, eu posso comprar. Mesmo que exista loja que venda mais barato aquele computador, eu posso comprar. Por quê? Porque o dinheiro é meu. E do meu dinheiro, eu não preciso prestar contas para ninguém. Quando o poder público vai trocar o maquinário dele, vai adquirir bens ou contratar serviços, ele não pode simplesmente ir no shopping, ou ver um anúncio no jornal ou no sítio da internet. Tá? O que ele tem que fazer? Ele só pode contratar com quem apresentar a melhor proposta para ele. Surge a ideia aí do princípio da indisponibilidade do interesse público. Os bens da administração são indisponíveis. Então ele não pode simplesmente comprar e vender. Ele precisa da melhor proposta. Por quê, professor? Porque ele tem que prestar contas. Né? A administração pública, seja direta ou indireta, que daqui a pouco a gente vai ver, ela tem que prestar contas ao Tribunal de Contas. Tá? Eu tenho o Tribunal de Contas da União, quando é administração federal, eu tenho dos estados e dos municípios, quando é Tribunal de Contas do Estado, quando é administração pública estadual e municipal, e em São Paulo e Rio eu tenho o Tribunal de Contas do município, apenas esses dois municípios. Tá? Então o que acontece? A administração pública, por ter que prestar conta, ela precisa achar a melhor proposta. E, via de regra, ela descobre quem tem a melhor proposta através de um procedimento licitatório. Ela faz a licitação e aí as pessoas que tiverem interesse em contratar com ela apresentam propostas. Essas propostas são submetidas a uma seleção e é escolhida a melhor proposta. Tá? Daí, então, é escolhida a melhor proposta. Tá? Princípio da indisponibilidade do interesse público. Nem sempre precisa fazer licitação, é claro. Existem situações que não licita. Tá? Tipo, profissionais do meio artístico, consagrados pela opinião pública e pela crítica especializada, hortifruti granjeiro, fornecedor exclusivo, serviços técnicos especializados, estado de calamidade pública, CIT, impressão de diário oficial, restauração de obra de arte. Mas tu não precisa saber, tá? Minto para ti. Tu não precisa saber nesse momento. Para o concurso do IBGE, tu não precisa saber. Quais são os casos que não precisa de licitação. Então, vamos dar uma olhadinha agora na Constituição Brasileira de 1988. Vamos dar uma olhada na Constituição Brasileira de 1988. Constituição Brasileira de 1988. Organização do Estado. Administração Pública. Então, vamos lá. Constituição Brasileira de 1988. Vamos ver o artigo 37. Artigo 37. A administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal, obedecerão o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esses são os princípios basilares do direito administrativo. Estão todos transcritos de forma expressa na Constituição. Se tu pegar o artigo 37 da Constituição, tu vai perceber que há uma divisão nesse artigo 37. Uma parte, ele fala que a administração pública se divide de forma direta e indireta. Numa outra parte, tá, ele fala que essa mesma administração pública, ela tem que seguir alguns princípios. Então, na primeira parte do artigo 37, ele fala que a administração pública é direta ou indireta, de qualquer dos poderes, da União, Estado e município. E na segunda parte ele fala que tem que obedecer a alguns princípios. Então, para a gente estudar melhor, a gente vai estudar de forma separada. Primeiro a gente vai ver a organização da administração pública. Como é que ela se organiza? Tá? Ela se organiza de forma direta e de forma indireta. Tá? Organização da administração. Organização. Como é que ela se organiza? Ela se organiza de forma direta. União, estados, município e Distrito Federal. Ela se organiza de forma indireta.
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, ela se estrutura de forma direta e de forma indireta. Direta: União, Estado, município e Distrito Federal. Indireta: autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Assim que ela se organiza. Aqui é a direta. E aqui é a indireta. O professor tem que saber isso? Tem. Isso aqui tem que saber. Tá? A gente estuda cada uma dessas e ponto. E os princípios que são obedecidos. Essa parte que vem na parte introdutória fecha. Tá? Só ligado, na parte de geografia, tu vai ter que saber a divisão política administrativa da União, a divisão política administrativa do Estado, a divisão política administrativa do município, do Distrito Federal e territórios. Tá? Tá lá no artigo 18 e seguinte da Constituição. Tá? Essa parte, ele vem do 18 ao 36, falando da organização política administrativa. O 37 fala da administração pública. Tá? Todos da Constituição Federal. Professor, de onde que é isso aí? Da Constituição, tá? Não vai viajar na maionese, é da Constituição. Então, o que acontece? Essa administração pública tem que prestar serviços públicos. Tá? Serviço público. De quem é a incumbência de prestar um serviço público? Compete à administração pública. Necessariamente, quem tem que prestar, quem tem o dever, é a administração direta, que é a União, Estado, Município e Distrito Federal. Isso está tudo na organização política administrativa, que são as competências. Tá? Depois, no tópico lá, aí já não interessa para a gente, é no artigo 175 da Constituição, que fala dos serviços públicos. O que acontece? Vou te dar um exemplo. Serviço público de segurança pública. O Estado tem que prestar esse serviço, é competência estadual. Né? Radiofusão é um serviço público de competência federal. Aeroportos, instalação nuclear, portos, competência federal, é da União. Infraestrutura urbana, pavimentação, ruas, saneamento básico, tá? Transporte coletivo, isso é tudo no município. Tá? Gás canalizado é do Estado. Postal, da União. Está lá no artigo 18 seguinte, que vem falando lá das atribuições e competências da organização política administrativa. O que acontece? O que eu quero que tu entenda aqui é que os serviços públicos têm que ser prestados pela União, pelos Estados e pelos municípios. Ou um deles, ou todos têm o dever de prestar o serviço. Então, o que acontece? O poder público, ele pode prestar, a própria administração direta pode prestar, ou, em vez dela prestar, de que forma? Ela pode prestar criando um órgão público, órgãos públicos, ou ela pode prestar criando a administração pública indireta. Essas são as duas opções que ela tem. A direta tem que prestar o serviço. Ou ela presta criando um órgão, ou ela presta criando a administração pública indireta. Então, quais são as duas formas de prestação do serviço? Pode ser de maneira desconcentrada, com a desconcentração, e de forma descentralizada, com a descentralização. Quando é que é a desconcentração? A desconcentração é o CO. Ela cria um órgão. Ela cria um órgão público. É de maneira direta. Tipo assim, segurança pública é de competência do Estado. Não é o Estado em si que vai fazer. Ele cria um órgão chamado Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, para prestar esse serviço. Entendeu? Então, o que acontece? Ele pode criar um órgão. O município tem que prestar o serviço de educação. Ele cria um órgão que é a Secretaria de Educação. Tá? O Estado tem que prestar o serviço público. Ele cria o órgão, a União, tem que prestar o serviço público. Cria o órgão Receita Federal. É assim que o serviço está sendo prestado. Eles resolvem criar um determinado órgão para prestar esse serviço. Tá? É dessa forma que aí, no caso, o serviço é prestado. Com a criação de um órgão para prestar o determinado serviço. Tá? Aí é prestado de forma desconcentrada, quando cria um órgão. Descentralizada é quando ele cria um ente administrativo. Ele cria um ente administrativo.
Quando ele cria um ente administrativo, tá? Ele presta serviço de forma descentralizada, criando esse ente administrativo como uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Exemplo, serviço postal. É de competência federal. O que a União faz? A União cria a empresa pública Correios. Serviço de estatística e pesquisa. Tá? É competência federal. O que a União faz? Cria a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Serviço previdenciário. É competência federal. O que ele cria? A autarquia, INSS. Tá? Serviço de coleta de lixo em Florianópolis. Competência municipal. O que o município cria? Cria a empresa pública CONCAP. Mineração, competência federal. O que eles criam? Sociedade de Economia Mista Vale do Rio Doce. Tá? Então, só tem que saber que o serviço público pode ser prestado diretamente pelo poder público, criando órgãos, de forma desconcentrada, ou pode ser prestado, né, através da administração pública indireta, criando entes administrativos, ou pessoas administrativas. Tá? Para eu poder entender melhor, eu trouxe um esqueminha aqui, ó. Tá? Eu trouxe um esqueminha aqui para até ficar um pouquinho mais claro para ti a divisão de órgãos, a divisão entre órgãos e pessoas administrativas. Tá? Se tu perceber aqui no slide, eu trouxe um corpo humano. Tá? Imagina que esse corpo aqui é tu. Existem vários órgãos, o coração, o pulmão, o fígado e tal. Esses órgãos compõem a estrutura do teu corpo. Os órgãos compõem a estrutura do teu corpo. A atuação desses órgãos é de responsabilidade tua. Tu é responsável pela atuação dos teus órgãos, isso é normal. Então, assim, ó, imagina que esse corpo agora é a união, tá? O que a união é? A união, a pessoa grande, é composta por órgãos, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público Federal. Esses órgãos integram a estrutura da pessoa administrativa que ele faz parte. Tá? Esses órgãos integram a estrutura da união. Tá? Esses órgãos são apenas órgãos. Tá? Não tem personalidade jurídica. Não são pessoas, são só órgãos. Então, não podem estar em juízo. Então, um órgão integra a estrutura da pessoa administrativa, não pode estar em juízo. Tá? E a atuação dos órgãos é de responsabilidade da pessoa que ele faz parte, no caso, a União. Agora, quando essa União cria pessoas pequenas, pessoinhas, como uma autarquia, o Instituto Nacional de Seguridade Social, uma fundação como o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma empresa pública como a Caixa, ou uma sociedade de economia mista como o Correio, como o Banco do Brasil, essas pessoinhas são outras pessoas. Logo, tem personalidade jurídica. Podem estar em juízo. E a atuação dessas pessoinhas não é de responsabilidade da pessoa grande. A atuação dessas pessoinhas é de responsabilidade delas. Existe uma autonomia. Vamos entender agora de forma separada. O que é um órgão público? Órgãos públicos são centros de competência, instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence. Tá? Então, o que acontece? Imagina que Santa Catarina, em 2013, verificou-se a necessidade de ter defesa para as pessoas menos carentes. O que foi criado? Foi criado um órgão chamado Defensoria Pública do Estado. Esse órgão justamente foi criado para a defesa das pessoas mais necessitadas. Viu a necessidade, criou-se o órgão com uma função pré-determinada, que era atender as pessoas que tinham necessidade. Então, esse órgão, uma vez instituído, uma vez criado, justamente foi para atender as pessoas necessitadas. Então, atendeu as pessoas necessitadas, né, com uma função pré-determinada. Ele já foi criado para fazer isso. Né? Isso seria aí um órgão público, justamente foi criado para atender essas pessoas. Tá? Então, o órgão nasce com uma função pré-determinada. Tá? Ele integra a estrutura da pessoa administrativa que ele faz parte. Vocês estão vendo aí exemplo de 3 órgãos federais. Tá? Não tem personalidade jurídica, porque são só órgãos. Não podem estar em juízo, em regra, porque o Ministério Público é um órgão que pode estar em juízo. Tá? E são resultados de desconcentração. Então, a gente fechou órgãos. Desconcentração, não tem personalidade jurídica, que é a principal diferença entre a administração indireta. Tem CNPJ para fins tributários, porque o órgão recebe orçamento público, então, embora não tenha personalidade jurídica, ele tem CNPJ. Agora vamos ver as pessoas administrativas, que são os entes administrativos. Tá? Esses aqui são chamados entes políticos, esses aqui entes administrativos. Tá? Eu posso chamar entes administrativos ou pessoas administrativas, tanto faz.
Tá? São 4. Administração indireta, descentralização. Eu tenho 4 administrações diretas: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. As 4 prestam serviços públicos. Porém, somente 2, que são empresas públicas e sociedades de economia mista, que além de prestar serviço público, exploram atividade econômica. Tá? Então, as 4 administrações diretas são prestadoras de serviço público. Porém, somente 2, além de prestar serviço público, exploram atividade econômica. Então, vamos lá. Autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Essas 2 últimas aqui são conhecidas como estatais. Então, as 4 prestam serviços públicos, as últimas 2, além de prestar serviço público, exploram atividade econômica. Para ser criada e instituída qualquer uma dessas aqui, precisa de lei específica. Precisa de lei específica. O que fala o artigo 37, inciso 19? Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia, autorizar a instituição de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista e de uma fundação, cabendo neste último caso a lei complementar definir a sua área de atuação. Então, para ser criada qualquer uma dessas 4 ou extintas, precisa de uma lei específica. Para criar ou para extinguir, sempre através de lei específica. Tá? Então, vamos ver qual que é cada uma, tá? Que aí fica mais simples. Primeiro, a autarquia. Então, primeiro a gente vai ver a autarquia. Autarquia. A autarquia ela é criada por lei. Sai uma lei específica que diz assim, ó, fica criada a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a lei específica, ela cria a pessoa administrativa. Quando ela cria, adquire personalidade jurídica e direito público. Se torna pessoa jurídica de direito público. Toda vez que cria, é pessoa jurídica de direito público. Toda vez que autoriza a criação, pessoa jurídica de direito privado. Saiu uma lei que diz assim, ó, fica criado o Banco Central do Brasil, fica criada a UFSC, fica criado o INSS, Comissão de Valores Mobiliários, isso são autarquias, porque são criadas por lei. A única que é criada por lei é a autarquia. As demais podem ser criadas ou autorizadas ou só autorizadas. Tá? Então, a autarquia criada por lei, pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. O que acontece? Acontece que eu tinha uma ex-namorada, tá? Eu gosto de contar pro pessoal, né? A gente começou a sair, a gente começou a namorar, e eu costumo dizer que na vida não tem como todo mundo mandar, mas na vida também não tem como ninguém mandar. E nesse meu relacionamento, ela mandava no relacionamento. Ela dizia com quem eu podia falar, onde eu podia ir, o que eu podia fazer. Ela tinha o chamado poder normativo. Ela ditava as normas do relacionamento. Ela dizia o que eu podia fazer, o que eu podia fazer, o que eu podia falar, o que eu podia deixar de fazer. Então, ela tinha um poder normativo, ela ditava as normas do relacionamento. Tá? E eu costumo dizer que quem tem uma condição financeira melhor que a outra, não acho mais do que justo ajudar aquele que tiver uma condição melhor. E nesse caso, ela me ajudava. Tá? Ela me dava uma... eu ajudava ela. Eu dava um dinheiro para ela no final do mês, né, pagava as contas. Aí ela não precisava trabalhar, não precisava do dinheiro dos pais. Tá? Logo, ela adquiriu uma autonomia financeira. Ela adquiriu uma autonomia financeira.
Agora, tu imagina a cabeça dessa mulher. Eu tenho um namorado que deixa eu mandar, me banca, alto, moreno, bonito e forte. Ela nunca achou que a gente ia terminar. Ela achou que tinha estabilidade no relacionamento. Quem é essa minha namorada? Essa minha namorada é a Ana. É a Ana. Quem que é a Ana? A Ana é uma autarquia sob o regime especial. A Ana é uma autarquia sob o regime especial. Por que a Ana é tão especial? Porque ela tem um poder normativo, autonomia financeira e a estabilidade. A autarquia sob o regime especial. Poder normativo, autonomia financeira e estabilidade. Tá? Mas quem que é a Ana, professor? A Ana são as agências reguladoras criadas pelo governo federal. Que agências reguladoras? Autarquias sobre o regime especial. Essa Ana é a Agência Nacional de Águas. Mas tem outras, pessoal. Tem a Anatel, Anel, Anvisa, NTT, Ampel. Né? Eu costumo dizer que é a Ana e as primas dela. Tá? Vamos dar um exemplo aqui da Anatel. A Anatel é a empresa da telefonia, da telecomunicação. Ela diz assim, ó, a Oi, a TIM, a Vivo e a Claro pode explorar essa atividade econômica, né, de telefonia. Mas quem dita as normas de telefonia no Brasil é a Anatel, porque tem um poder normativo. Essas empresas têm que pagar para a Anatel para explorar essa atividade econômica. Logo, o governo federal não precisa dar dinheiro para a Anatel, porque ela adquiriu autonomia financeira. Tá? Ela adquire uma autonomia financeira por causa disso. Tá? E a estabilidade? A estabilidade não é da Anatel. A estabilidade é dos dirigentes da Anatel durante o mandato. Durante o mandato lá de 2 anos, eu fui escolhido pela Dilma para ser diretor da Anatel. E durante esse mandato, eu tenho estabilidade. Tá? Então, as agências reguladoras criadas pelo governo federal são autarquias sob o regime especial. Vamos para a fundação, que é o clímax da nossa primeira parte. A fundação. Porque é aqui que eu tenho o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A fundação, ela pode ser criada ou autorizada por lei. Tá? Ela pode ser criada ou autorizada a criação. Como é que eu vou saber, professor? Vai estar escrito. Fica criado o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesse caso, o IBGE é pessoa jurídica de direito público, que realmente é isso, está lá no regimento. Né? O regimento diz que o IBGE foi criado por lei. Ele é pessoa jurídica de direito público. Mas pode ser autorizada a criação. Sai uma lei que diz assim, ó, fica autorizada a criação da FUNAI. Aí é pessoa jurídica de direito privado. Quando cria é público, quando autoriza a criação é privado. Então, a Fundação IBGE, ela é criada por lei, pessoa jurídica de direito público. E as estatais? Tanto empresas públicas quanto sociedade de economia mista são autorizadas à criação por lei. Todas duas são pessoas jurídicas de direito privado. Todas duas são pessoas jurídicas de direito privado. Tá? As duas são estatais, as duas são autorizadas por lei, as duas são pessoas jurídicas de direito privado. Existem diferenças entre elas? Sim, existe. Veja a diferença entre elas. Primeiro é o capital como diferença, depois é a forma empresarial e depois é o foro. O capital da empresa pública, cuidado com a empresa pública, tá? Muita gente confunde. A empresa pública não é pessoa jurídica de direito público, tá? Embora o nome seja empresa pública, ela é pessoa jurídica de direito privado. Tu lembra que empresa é uma coisa privada, tá? Então empresa pública é pessoa jurídica de direito privado e não público. O capital. A empresa pública, o capital é 100% público. A sociedade de economia mista é misturado.
50% das ações mais uma ação é público. O restante pode ser o quê? Privado. Forma empresarial. A empresa pública pode ser qualquer forma admitida em direito. Pode ser SA, pode ser TDA e etc. Já a sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima. Foro, processo na justiça. A empresa pública, se ela é uma empresa pública federal, como a Caixa, o Correio, tu vai entrar com uma ação na Justiça Federal. Se for uma empresa pública estadual, municipal, tipo Concap, que é do município de Florianópolis, é na Justiça Estadual. E se tu for entrar contra uma ação contra a Vale do Rio Doce, que é uma sociedade de economia mista federal, sempre na Justiça Estadual. Essa é a diferença. Que a empresa pública tem processo na Justiça Federal e na Estadual, e a sociedade de economia mista, independentemente de que esfera do poder ela é, o processo vai correr na Justiça Estadual. Tá? Então a gente fechou essa parte da organização do Estado, tá? Onde a gente viu a administração pública direta e indireta, muito foco aqui na Fundação IBGE, né, que é o mais importante. Tá? Essa administração pública, tanto a direta quanto a indireta, ela tem que seguir alguns princípios. Tanto a direta quanto a indireta tem que seguir alguns princípios. Lembra do artigo 37? A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, obedecerão o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E aí está eles, né, os 5 princípios basilares do direito administrativo. Então, todos expressos na Constituição, tá, que são os princípios a serem observados pela administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, assim, ó, a administração pública está suja, a administração pública está impura, mas hoje nós vamos limpar a administração pública com o novo sabão em pó, Limpa e Progress. E ela vai ficar limpinha. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tornando aí, sim, a administração pública clara, a administração pública transparente, né, para a prestação de serviço. Primeiro princípio, legalidade. Pessoal, não tem princípio mais importante, tá? São 5 princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A administração pública direta tem que seguir mais os princípios que a indireta. Não, não tem quem tem que seguir mais. Todos têm que seguir. Não tem princípio mais importante, embora às vezes eu ache que a legalidade é mais importante. Não tem. Quando foi feita a nossa Constituição em 1988, não existia um princípio. Qual princípio não existia? Não existia o princípio da eficiência. O princípio da eficiência foi introduzido na Emenda Constitucional número 19 de 98, tá? À Constituição, e aí foi acrescentado o princípio da eficiência. Então, de 88 a 98 não existia o princípio da eficiência, era só os 4. Em 98, com a Emenda Constitucional número 19, que introduziram o princípio da eficiência. Então, o primeiro princípio da legalidade. O que retrata o princípio da legalidade? Ele é um princípio muito vasto no direito. Tá? Se tu for perceber, em praticamente todos os ramos do direito a gente fala em legalidade. Tá? Eu tenho legalidade, eu tenho o princípio da legalidade no direito tributário, onde um tributo, o imposto, tem que ser aprovado em um ano, para ser cobrado no ano seguinte, respeitado um prazo mínimo de 90 dias para isso. Claro que tem exceções, tá? Que aprovam num dia e começa a cobrar no outro, tipo CID de gasolina, casos que respeita só os 90 dias, né, o IPI, tá? Casos que aprovam um ano e vai para o outro, sem respeitar os 90, o imposto de renda, o IPTU, IPVA, mas enfim, esse é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade para o direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Dela crime, dela pena sine lege. Uma conduta no Brasil só é definida como crime se tiver uma lei. E detalhe, essa lei tem que ser anterior à conduta do agente. Se for posterior, não é crime. Teve um rapaz que foram presos por estarem vendendo uma substância que, a princípio, era êxtase. Foi para o laboratório essa substância e verificaram que não era êxtase. Essa substância era uma substância 20 vezes mais potente que o êxtase. Mas não era enquadrado pela Anvisa como entorpecente. E eles não puderam ser punidos. Pelo princípio do quê? Da legalidade. Tá? Então, pelo princípio da legalidade, eles não puderam ser punidos. Tá? E, em razão disso, a Anvisa introduziu aquela substância como entorpecente, para posteriormente, caso ocorra com outras pessoas ou com eles mesmos, eles possam ser punidos. Princípio da legalidade para o direito constitucional, isso se aplica a nós. Eu só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de quê? De lei.
Se não tem nenhuma lei que me obriga a fazer, eu tenho que fazer? Não. Se não tem uma lei que me obriga, eu não tenho que fazer. Se não tem nenhuma lei que me proíbe de fazer, eu posso fazer? Posso. Só quero ficar em casa vendo televisão, não quero trabalhar, não tem problema. Não tem nenhuma lei que te proíbe de ficar em casa e nenhuma lei que te obriga a trabalhar. Então, qual é o princípio da legalidade que importa para nós? O princípio da legalidade que importa para nós é o princípio que se aplica ao administrador, que se aplica à administração pública. O que é esse princípio? A administração pública, ela só pode agir dentro da lei. Ela está presa ao enunciado legal. Ela é obrigada a agir dentro da lei. Princípio da legalidade. A administração só pode fazer aquilo que a lei permite, que a lei autoriza. O município de Bombinhas está cobrando uma taxa de preservação ambiental para entrar no município. Uma lei municipal autorizou a cobrança. E a cobrança está dentro da legalidade. Por que não pode ser cobrado tipo um imposto veicular municipal? Porque não existe uma lei que permite essa cobrança. Tá? Não compete ao município isso aí. Tá? E, repito, vocês vão ver várias competências municipais, estaduais e federais. Tá? Então, princípio da legalidade, a administração pública está presa, ela está amarrada, ela está vinculada ao enunciado da lei. Princípio da impessoalidade. A administração pública ela não pode fazer acepção entre pessoas. Ela tem que tratar todos igualmente. Ela não pode fazer distinção, tratar melhor um, pior o outro, não pode. Tá? Ela tem que tratar todo mundo com igualdade. Não pode ajudar e nem prejudicar ninguém. Mas quando ela trata todo mundo com igualdade, ela também tem que agir dentro da finalidade pública. Ela sempre busca atender os interesses da coletividade. Então ela trata todo mundo com igualdade dentro da finalidade, que é atender os interesses da coletividade. Princípio da moralidade. A administração pública, na sua gestão, na sua atuação, ela tem que seguir a lei. A administração pública ela é presa, ela é amarrada no enunciado da lei. Ela é obrigada a agir dentro da lei. Ela vai agir dentro da legalidade. Tá? E também dentro da moralidade. Então, ela vai seguir a lei e a moral. O servidor cometeu uma infração, ele tem que ser punido? Tem. Se ele cometeu uma violação, se ele cometeu uma infração, ele tem que ser punido. Pelo princípio do quê? Da moralidade. Né? Tipo, o servidor cometeu um ato de improbidade administrativa. Tu vê todo domingo no Fantástico. A princípio, é um enriquecimento ilícito. A pessoa vai lá e superfatura um processo, né? Um contrato, melhor dizendo, administrativo, ou seja, fraude na licitação. Ele teve um enriquecimento ilícito. Ele vai ser punido por um ato de improbidade administrativa. Ele vai ser punido aonde? Ele vai ser punido pela administração pública. E quando ela faz isso, ela segue o princípio da moralidade. Ela está agindo dentro da moralidade. Ela está punindo a pessoa que cometeu uma violação. Princípio da publicidade. O que retrata o princípio da publicidade? Que todo ato administrativo ele é público, salvo aqueles que correm sigilo por segurança da coletividade. As despesas, os gastos do IBGE, né, as estatísticas, as pesquisas, isso é tudo público. Né? Isso aí, o próprio órgão é obrigado a publicar essa conduta. Tá? Mas tem casos sigilosos, né, tipo uma investigação, né, policial, né, um caso de violação, aí isso corre em sigilo. Aí o próprio órgão público pode manter de forma sigilosa, por segurança da coletividade. E o princípio da eficiência, onde a administração pública utilizará os padrões mais modernos de gestão para atendimento aos usuários do serviço público. Tudo que tiver de mais moderno, mais eficiente, melhor, o poder público vai usar para atender os usuários do serviço público. Pelo princípio da eficiência. Então, essa primeira parte, a gente vai fazer umas questõezinhas para ver como é que fixa para a gente poder fazer um concurso. São princípios fundamentais que compõem o núcleo do regime jurídico administrativo. Tu não pode confundir. Todos são princípios da administração pública. Só que ele pergunta os princípios do regime jurídico administrativo. É só dois. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Só para relembrar, o da supremacia é onde o poder público prejudica direito individual em prol da coletividade. E a indisponibilidade do interesse público é que os bens da administração pública eles são indisponíveis. Não é simplesmente comprar e vender um bem.
tá? Ele precisa da melhor proposta, da melhor oferta. Não é ente da administração indireta. Sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, é administração indireta. Empresa pública como Correio, indireta. Agência reguladora é uma autarquia, como a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Secretaria de Estado é um órgão. Uma fundação pública é da indireta. Está aqui no caso o IBGE, letra D. Quando alguém se refere a pessoa jurídica é direito privado, criado por lei específica, com capital exclusivamente público, com a finalidade de realizar atividades no interesse da administração instituidora, nos moldes da iniciativa particular, podendo revestir qualquer forma de organização empresarial. Está aludindo o conceito jurídico de quê? Olha só. Capital exclusivamente público, pessoa jurídica é direito privado, nos moldes da iniciativa particular. Pode se revestir com qualquer forma de organização empresarial. Eu estou falando aí de empresa pública. Tá? Estou falando aí de empresa pública. No direito brasileiro, existem duas diferenças fundamentais entre sociedade de economia mista e empresas públicas. Assinale a alternativa que explica essas diferenças. Quais são as diferenças que eu tenho? Composição do capital. A empresa pública, o capital é 100% público, a sociedade de economia mista é misturado. Forma jurídica. A empresa pública é qualquer forma admitida em direito. A sociedade de economia mista é só SA. Então, letra correta, letra A. Personalidade jurídica é igual. Forma jurídica é diferente, mas o controle estatal é igual. Forma de criação é igual e controle estatal também é igual. Correlacione as colunas a seguir. Autarquia, empresa pública, União, Estado, Município, órgãos públicos, organizações sociais. Unidade de atuação que engloba um conjunto de pessoas e meios materiais para realizar uma atribuição pré-determinada. Toda vez que falo em atribuição pré-determinada, conjunto de meios materiais, eu estou falando de órgãos públicos. Tá? Porque nasce com uma função pré-determinada. Com pessoa jurídica é direito público interno. São entes políticos dotados da estrutura administrativa própria. União, Estado e Município são os únicos entes políticos. Os outros são entes administrativos. Tá? Então, eu vou de 3 ali. Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Organizações sociais, partidos políticos são sem fins lucrativos. Pessoa jurídica de direito público, com personalidade jurídica própria. Estou falando da autarquia. A única que é pública é a autarquia. A fundação pode ser pública ou privada. E empresa pública, sociedade de economia mista é privada. Pessoa jurídica de direito privado, eu estou falando de empresas públicas. Letra A.
O compartimento da estrutura estatal que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agente que, quando as executa, manifesta a própria vontade do Estado. José dos Santos Carvalho Filho, Manual do Direito Administrativo, tá? Página 13. O texto acima refere-se ao conceito de quê? Eu estou falando de órgãos públicos, tá, pessoal? Isso são órgãos públicos. Órgãos públicos. Órgãos públicos. Nos termos da emenda constitucional número 19 de 98, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, pode obedecer a alguns princípios. Quais são os princípios a serem observados pela administração pública? Artigo 37, parágrafo caput. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, deverão obedecer o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, que são os princípios basilares do direito administrativo. Link. A estrutura lógica do direito administrativo está toda amparada em um conjunto de princípios que integram o denominado regime jurídico administrativo. Assim, para cada instituto desse ramo do direito público, há um ou mais princípios que regem. Assinale no rol abaixo o princípio identificado pela doutrina, como aquele que fundamentalmente sustenta a exigência constitucional da prévia aprovação em concurso público para o provimento do cargo público. Qual é o princípio que diz que tem que ter concurso? Pessoal, tu não confunde. Via de regra, tu vai achar que é legalidade. Tudo vem de uma lei. Tipo, uma lei aprova a construção de uma escola. Os gastos são divulgados. Princípio da publicidade. Mas tudo vem de uma lei. Se faz concurso para não beneficiar ninguém. Para todo mundo ter oportunidade de contratar com o poder público. Então, o concurso é feito em razão do princípio da impessoalidade. Eu vou dar mais exemplos da impessoalidade. A licitação. O procedimento licitatório ele é realizado justamente para todas as pessoas que quiserem contratar com o poder público apresentar propostas. Essas propostas são submetidas a uma seleção e escolhida a melhor. Então, quando faz uma licitação, também é o princípio da impessoalidade. Tá? Segundo a Maria Silvia Zanelli de Pietro, a administração pública não pode, pelo um simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados. Essa afirmação retrata que princípio? O poder público pode criar uma obrigação, pode impor uma vedação? Ele pode. Então por que a de Pietro fala que não pode? É simples. Quando a de Pietro retrata dizendo que não pode, é porque ela fala de simples ato. O poder público até pode criar uma obrigação, até pode impor uma vedação, mas não pelo um ato. Ele precisa de uma lei. Aí fica fácil. O princípio que está sendo retratado é o princípio da legalidade. Porque para criar uma obrigação para impor uma vedação, somente através de uma lei, pelo princípio da legalidade. A atividade administrativa não deve fazer acepção de pessoas, deve tratar todos os administrados igualmente, visto que não ajuda nem prejudica terceiro. Essa atividade é imputada não ao servidor que age, mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual ele age. O texto refere-se ao quê? Fica bem claro aí o princípio da impessoalidade, porque ele fala que não pode fazer acepção. Não esquece. O princípio da impessoalidade também está ligado à finalidade. Tá? A administração pública, quando age dentro do princípio da impessoalidade, ele age com igualdade e com finalidade, que é atender os interesses da coletividade.
Após constatar a morosidade de serviço de atendimento ao público em diversos órgãos do Poder Executivo Municipal, o prefeito da cidade de Campo Largo informatizou o referido órgão e contratou a empresa Data Software Municipal por meio de regular processo licitatório para ensinar noções de informática aos servidores. Em virtude da iniciativa ação distrita, restou patente a melhoria no atendimento aos municípios. O princípio da administração pública observado no caso em tela denomina-se fácil, eficiência. Então, o poder público deu um curso para os servidores para qualificação profissional para poder atender melhor os municípios. Isso por causa do princípio da eficiência. Outro exemplo de eficiência é quando o poder público faz uma licitação, pelo princípio da impessoalidade. As empresas que tiverem interesse em contratar apresentam propostas. Essas propostas são submetidas a uma seleção. E ele vai lá e escolhe a melhor proposta. Quando ele faz isso, ele também retrata o princípio da eficiência. Ele também retrata a eficiência. É lícito ao Poder Judiciário recusar a prestar informação a qualquer cidadão sobre a remuneração dos magistrados, sob argumento de ser matéria reservada? Pode-se recusar a informar a remuneração dos servidores? Não, pessoal. O princípio da publicidade retrata que todo o ato da administração é público, principalmente o IBGE. O IBGE, todas as pesquisas, orçamento, gasto, isso é tudo publicado. Então, não é lícito, porque a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, deve obedecer o princípio da publicidade. Então, não é lícito recusar prestar informação sobre a remuneração dos magistrados, gastos de instituições e órgãos e administração indireta. Beleza? Então, a gente para por aqui essa primeira parte. Então, assim, ó, pessoal, tu dá uma olhadinha aí na tua apostila, tu vai perceber que na parte da apostila tem uma parte da administração pública, onde eu faço uma introdução, depois eu venho trazendo um resumo do IBGE. Tu procura lá no sítio do IBGE, tu vai ver que existe um resuminho. Então, a gente vai ver esse resuminho assim de forma geral. Nos outros concursos anteriores, caía muito esse resuminho, tem umas questõezinhas sobre isso aí, para a gente poder analisar. Tá? Principais funções do IBGE, de maneira sintetizada, resumidinha, quais são as funções. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é constituído no principal provedor de dados do país, de informação do país. Tá? Ele é o maior provedor de dados, de estatística que a gente tem no nosso país, que atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como órgãos das esferas governamentais, federal, estadual ou municipal. Então, pode aparecer na prova dizendo que o IBGE só faz dados estatísticos federais. E não, também ele faz dados estatísticos estaduais e municipal. Tá? O IBGE não é o principal meio de estatística, de dados e informação no país. Está errado, porque ele é o principal. O IBGE, ele oferece uma visão completa e atual do país, através de algumas funções. Aí eu elenquei quais são as principais funções aqui do IBGE. Tá? Quais são as principais funções? Coordenação e consolidação das informações estatísticas. Ela faz a pesquisa, ela faz levantamento e cria estatísticas sobre essas informações coletadas pelo próprio Instituto. Produção e análise de informações geográficas, coordenação e consolidação das informações geográficas, estruturação e implantação de um sistema da informação ambiental, documentação e disseminação de informações e coordenação do sistema estatístico e cartográfico nacionais. Essas são as principais funções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui tem um resuminho da história, tá? Não é na parte de conhecendo o IBGE, porque tem uma parte que é conhecendo o IBGE, que o próprio edital sugeriu, deu até o link para te poder pegar o conteúdo. Não é isso, isso é só um resuminho. Isso é de forma resumida. O que acontece? Qual é a história do IBGE? Durante o período imperial, o único órgão com atividades exclusivas de estatística era a Diretoria Geral de Estatística, o DGE. Então, durante o Brasil Império, só existia o DGE, que seria a Diretoria Geral de Estatística, para fazer qualquer tipo de levantamento de dados e estatística no Brasil. Esse órgão foi criado em 1871. Com o advento da República, o governo sentiu uma necessidade de ampliar a atuação dele, a atividade, passando então a implementar registro civil, nascimento, casamento e óbito.
Com o passar do tempo, o órgão responsável pela estatística no Brasil mudou o nome e de suas funções várias vezes. No decorrer do ano mudou várias vezes. Se tu pegar a parte ali do Conhecendo o IBGE, tu vai ver que tem vários nomes até chegar ao IBGE. Apenas em 34, quando foi extinto o Departamento Nacional de Estatística, tá? Cujo as atribuições, existiu o Departamento Nacional de Estatística, com a extinção dele em 34, as funções desse departamento foi dividido para os ministérios. A carência de um órgão capacitado a articular e coordenar as pesquisas estatísticas, unificando a ação do serviço, especializados em funcionamento do país, favoreceu a criação em 34 do INE. Então, com o encerramento do Departamento Nacional de Estatística, os ministérios, cada ministério tomou parte da atividade. Em 34, viram a necessidade da criação de um órgão para fazer de forma geral, em vez de ficar separado nos ministérios. Criou-se o INE, que iniciou as suas atividades em 29 de maio de 36. No ano seguinte, foi instituído o Conselho Brasileiro de Geografia, incorporando ao INE. O INE era o Instituto Nacional. Criaram um conselho que ia atuar dentro do INE, que passou a chamar, então, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, somente em 36 que tem essa nomenclatura. Desde então, o IBGE cumpre a missão de identificar e analisar o território, conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção pessoal, relevando ainda como elas vivem. Então, essa história é fundamental, vai cair na tua prova, é certeza que vai aparecer sobre a história do IBGE. Tá? Então, fica muito atento, fica muito ligado sobre a história do Instituto Brasileiro de Geografia. Isso é só um resumo, tá? Na parte do Conhecendo o IBGE é mais extenso isso aí. A estrutura. Tá? Como é que se estrutura o IBGE? O IBGE é uma entidade da administração pública federal. A gente já viu, o IBGE compõe a administração pública federal, ele é administração pública indireta, foi criado por lei específica, tá? Foi criado por lei específica. Pessoa jurídica de direito público, porque foi criado. Vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Muita atenção com isso aqui, tá? Cai direto a vinculação do IBGE. O IBGE não é vinculado diretamente à presidência, já foi vinculado diretamente à presidência da República. Tá? Meados de 1930, até 64, foi vinculado à presidência da República. Depois deixou de ser vinculado, tá? Que possui 4 diretorias e 4 órgãos centrais. A gente vai ver toda essa estruturação. É chato, é maçante a estruturação do IBGE, mas é fácil. Tá? As perguntas vão ser bem simples. Para que suas atividades possam cobrir em todo o território nacional, o IBGE possui uma rede nacional de pesquisa que vai ser composta como? Bem simples, pessoal. Eu tenho 26 estados e um Distrito Federal. Então vão ser 27 unidades estaduais. 26 em cada estado, no caso nas capitais, e uma no Distrito Federal. Eu vou ter 27 setores de documentação e disseminação de informações para fazer análise, óbvio, 26 nos estados e uma no Distrito Federal. E 581 agências de coleta de dados nos principais municípios. Tá? O IBGE mantém ainda a reserva ecológica do Roncador, situado a 35 quilômetros do sul de Brasília. Tá? Então, a estrutura do IBGE, a estrutura vai ser composta por 27 unidades estaduais, 27 setores de documentação e disseminação de informação e 581 agências de coleta de dados. Tá? Ele possui 4 diretorias e 2 órgãos centrais, que a gente vai ver posteriormente. Conhecendo o IBGE. Vamos ver uma introdução sobre o IBGE. Hoje, como é que está o IBGE? A presidenta da República é a Dilma Rousseff. Tá? Ela é chefe do Executivo Federal. Tá? O ministro do Planejamento é o Nelson Barbosa. A presidenta do IBGE, Vaslamia Bivar. O diretor executivo do IBGE, Fernando Abrantes. Órgãos específicos singulares. Quais são os órgãos específicos singulares do IBGE? A Diretoria de Pesquisa, a Diretoria de Geociência, a Diretoria de Informática, Centro de Documentação e Disseminação de Dados e Informação,
e a Escola Nacional de Ciência e Estatística. Aí está aí o respectivo representante, diretor, né, conforme, né, a ordem. A primeira parte, capítulo 1, né, que vai ser a primeira parte aí da história do IBGE, tá? Vai falar da missão, a visão e os valores institucionais, tá? Eu peguei alguns pontos relevantes sobre a história, tá? Primeiro a gente vai ver esses pontos relevantes, depois a gente vai dar uma olhadinha na história em si. O motivo da criação da Diretoria Geral de Estatística foi a necessidade do governo de dados estatísticos durante o período imperial. Cria a Diretoria Geral de Estatística em 1871, tá? A subordinação da Diretoria Geral de Pesquisa é o ministro e secretário de Estado de Negócios do Império. O primeiro recenseamento no Brasil foi em 1872. A instalação da República, reorganização, né, da Diretoria Geral de Estatística, reorganização e ampliação de suas atividades, surge a necessidade de registro civil de nascimento, casamento e óbito. Entre 1889 e 1931, 3 recenseamentos. Um em 1840, um em 1900 e um em 1920. Tá? Foi extinto aí com a Revolução de 30. Tá? Extinguisse, né, essa forma, né, o diretório. O Instituto Nacional de Estatística, o INE, surge em 34, né, no governo Getúlio, com aprovação do decreto 24.609 de 34. Mário Augusto Teixeira de Freitas, o pensador, tá, era do Ministério da Educação. Foi o principal articulador para a criação, tá, do Instituto Nacional de Estatística. Mais tarde, o Instituto Nacional de Estatística é introduzido o Conselho Nacional de Estatística nesse instituto. A resolução número 18, do Conselho Nacional de Estatística, cria o Conselho Brasileiro de Geografia, que seria o órgão central. Com o decreto 218, de 26 de janeiro de 1984, na era Vargas, cria-se o IBGE. Quase 80 anos, né, o IBGE atua vinculado ao governo federal. Ele é vinculado diretamente à presidência da República de 36 a 67, tinha falado anteriormente. Entre 67 e 90, a contratação dos funcionários para trabalharem no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, era sobre o regime da CLT. Com o advento da nossa Constituição de 88, né, onde criou-se o regime estatutário, em 1990, as pessoas eram contratadas sob o regime estatutário, na óptica da Lei 81.12/90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Integra o plano de carreira para a área de ciência e tecnologia em 1993, com a Lei 8.691 de 93, e é instituído o plano de carreira e cargos do IBGE em 2006, com a Lei 11.355, o órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eu fiz um resuminho para ti, tu pode acompanhar nesse resuminho aí que tem os principais pontos, mas tu tem que decorar a história do IBGE. Então, vamos abrir ali na apostila. Eu vou abrir ali na apostila para a gente dar uma olhada. Abre a tua apostila aí, né, e acompanha comigo. É uma breve história sobre o IBGE. Durante o período imperial, devido à necessidade do governo de obter dados estatísticos para melhor conhecimento do país, criou-se, em 1871, a Diretoria Geral de Estatística. Então, como já está no nosso resumo, em 1871 cria a Diretoria Geral de Estatística, com a subordinação ao ministro e secretário de Estado e Negócios do Império, para organizar as atividades estatísticas nacionais e realizar no ano seguinte o primeiro recenseamento feito no Brasil. Com a instalação da República, o novo governo reorganizou a Diretoria Geral de Estatística e ampliou suas atividades, implantando o registro civil, nascimento, casamento e óbito. Tudo já vimos. No resuminho lá tu acompanha bem tranquilo. O negócio é tu ler, decorar isso aqui, e aquele resumo lá é só o apontamento para te fixar realmente, né, o que tu estudou. Este órgão nacional de estatística realizou em 1889 até 1931 3 recenseamentos. 1890, 1900 e 1920. Até ser extinto com a Revolução de 30. Suas atribuições foram divididas entre os ministérios. Mário Augusto Teixeira de Freitas, um pensador do Ministério da Educação, observou a necessidade de um órgão
né, capacitou de articular e coordenar a pesquisa estatística, unificando a ação de serviços especializados em funcionamento do país. Com a ajuda de outros homens ilustres, convenceu Getúlio Vargas em criar em 1934 o INE, o Instituto Nacional de Estatística. Com a extinção do Diretório-Geral de Estatística, as atividades de pesquisas ficaram divididas entre os ministérios. Tá? O que o Mário Augusto falou? Falou, pô, cada ministério cuidar disso aí não dá. A gente tem que fazer um órgão articulador, um órgão central para fazer as pesquisas estatísticas. Ele convenceu, né, vários ilustres da época que conversaram com Getúlio Vargas, que em 1934 criou o INE, o Instituto Nacional de Estatística. Assim, pelo decreto 24.609, de 9 de julho de 1934, foi criado o Instituto Nacional de Estatística, entidade de natureza federativa, tendo por fim, mediante progressiva articulação e cooperação de 3 ordens administrativas da organização política da República, bem como iniciativa privada, promover, executar, orientar tecnicamente o regime racionalizado, o levantamento de todas as estatísticas nacionais. O Instituto foi devidamente instalado em 29 de maio de 1934, sobre a presidência do então ministro das Relações Exteriores, José Carlos Macedo Soares. Tá? Então, é criado em 1934 o Instituto Nacional, tá? Mas ele só é devidamente instalado em 1936. Cuidado com isso aí. O Instituto, ele é criado em 1934, mas ele só é devidamente instalado em 1936, tá? Cujo o ministro das Relações na época, José Carlos Macedo Soares. Tem que saber as datas? Tem. Tem que saber quem são os ministros? Tem. Tu tem que saber exatamente tudo que está no regimento. Mais tarde, esse instituto passou a denominar-se Conselho Nacional de Estatística. Neste ano, como consta a Resolução 18 do Conselho Nacional de Estatística, falava-se a necessidade de reorganizar o Conselho Brasileiro de Geografia, o CBG, como órgão central do sistema de coordenar nas instalações geográficas no Brasil. Então, dentro do CNE, foi criado o CBG, que era um órgão para fazer a articulação, seria um órgão central. No ano seguinte, tá? No ano seguinte, já em 1937, porque ele foi, não esquece, ele é criado em 1934, ele é instituído em 1936, e no ano seguinte, só em 1937, é criado o CBG, o Conselho Brasileiro de Geografia, que na época integrava o INE, o Instituto Nacional de Estatística, sobre a mesma presidência, com um procedimento prático administrativo semelhante aos dos órgãos de estatística. A Resolução 31 do CNE estava instituído a expansão do INE, outras atividades, por causa da necessidade da população, necessidade do governo, com os serviços estatísticos e geográficos trabalhando em muita cooperação, sugerindo ainda novos nomes para o Instituto. A nova denominação do INE chegava 6 meses depois, em 1937, 6 meses depois, intermédio do decreto 218 de 1938, assinado pelo Getúlio Vargas, estava criado o IBGE. Em que data é criado o IBGE? Em 26 de janeiro de 1934 é criada a Fundação IBGE. 38, desculpa. Desde então, o órgão identificado mapeia e analisa o território, conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e a produção de pessoas, né, e revela como elas vivem. Esses dados são todos públicos, tá? Desta forma, o IBGE existe há 80 anos, tá? E a instituição e seus servidores que estiverem vinculados ao governo federal da seguinte forma. Resumidamente, quais são as atribuições do IBGE? Entre 36 e 67, o IBGE esteve vinculado diretamente à Presidência da República. E os servidores eram regidos pela legislação dos funcionários públicos. Tá? Em 67 a 90, com a criação da Fundação IBGE, o decreto número 161 de 67, os servidores passam a ser contratados de trabalho regido pela consolidação das leis trabalhistas. Nessa época, o IBGE passou a estar subordinado ao Ministério da Área do Planejamento, Fazenda e Economia, quando foi promulgada com a Lei número 5.878 de 73, que dispõe sobre a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Instituto estava sujeito à supervisão do Ministério do Estado de Planejamento e Coordenação Geral. Então, muita atenção.
De 36 a 67, tá, os funcionários do IBGE eram regidos pela legislação dos funcionários públicos. De 67 a 90, eles são contratados sob o regime da CLT. E o IBGE, ele é vinculado, tá, ele é subordinado ao Ministério da Área do Planejamento. Em 1990, com a vigência da Constituição de 88, o IBGE e todos os seus funcionários passam a ser registrados pelo regime jurídico único, que é a Lei do Servidor Público, a Lei 81/12, de 11 de dezembro de 1990. Encontrava-se vinculado, então, a denominado Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Aí ele já está na Economia, Fazenda e Planejamento em 90. Só em 93, com a Lei número 8.691, passou a fazer parte do plano de carreira da área da Ciência e Tecnologia da Administração Federal, Direta, Autarquia e Fundação Geral, ainda sob RJU, porém vinculado ao Ministério do Planejamento. A partir de 2006, com a Lei número 11.355 de 2006, instituído o plano de carreira dos cargos do IBGE, composto por cargos regidos pelo RJU, sendo o IBGE um órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Somente em 2006 que tem a nomenclatura do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Essa parte da legislação do IBGE, ela é chata, mas não tem jeito. Legislação não, desculpa, a parte da história do IBGE. Ela é chata, mas não tem jeito. Vai aparecer na tua prova, vai cair na tua prova, tá? E tu vai ter que ficar ligado, tu vai ter que ficar atento, tu vai ter que decorar tudo isso aí, porque vai aparecer. Qual é a missão do IBGE? A missão deve declarar sucintamente a razão de ser da instituição, a finalidade, a existência, revelando o que ela faz e para que o faz. Então a missão do IBGE é fazer pesquisa, estatística, divulgar para a população o que ela faz e como ela faz, de forma clara, sucinta, e a razão por que ela faz isso. A missão do IBGE é proceder essencialidade do bem público no que produz a informação, na medida em que, sem uma base informacional capaz de atender às necessidades de todos os setores da sociedade, atores como governos, empresas e cidadãos estarão baseados suas decisões em informações fragmentadas e imprecisas. Tá? Então, o IBGE, tá, ele se especializou na essencialidade de prestar as informações para o governo, para a população, né, informações claras, sucintas, tá, conforme a necessidade. Retratar o Brasil como informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Essa é a missão do IBGE. A visão. A visão de uma organização direcionada aos seus rumos descreve o futuro desejado e um tempo predeterminado. Ela traduz como a organização quer ser vista e reconhecida, projetando, né, as oportunidades futuras e concentrados esforços na busca dessas oportunidades. Tá? Então, o IBGE tem a visão, tá, que ele produz informações necessárias, tá, até o desenvolvimento do país. Tá? Concentra os seus esforços, sua dedicação, né, conforme a oportunidade e necessidade. Visão do IBGE para 2020, ser reconhecido e valorizado no país e internacionalmente pela integridade, relevância, consistência e excelência de todas as informações estatísticas e geocientíficas que produz e dissemina em tempo útil. Então ele quer ser reconhecido até 2020 internacionalmente, com essas informações claras, adequadas, precisas. Resumindo, ele tem a visão, né, de descrever, né, de dar estatística para um bom futuro para o país, conforme a necessidade, e a visão para 2020 é ser reconhecido internacionalmente como um órgão realmente preciso, claro, que ajudou a população brasileira. Os valores. Cujo conjunto de crenças impulsionados de comportamentos contidos a serem seguidos por seus membros e que garantam ao IBGE o papel de provedor independente de informação para o país. A percepção clara com a realização de valores crucial, pois são eles que dão sustentação à filosofia e à organização, a qual engloba a natureza, a função, o objetivo das funções em que se esteja envolvido. Para o IBGE, foram identificados 5 valores fundamentais, que devem nortear os servidores e a instituição de desempenho das atividades. Tá?
O conjunto de crenças, atividades, atuação dos membros, que garantem ao IBGE um papel fundamental na sociedade. Ele tem toda uma filosofia de organização. Então, na atuação do licenciador, na atuação do técnico, na atuação do analista, sempre buscando alguns valores para ter uma adequada prestação do serviço público. Quais são esses valores? Ética, transparência, responsabilidade, imparcialidade e excelência. Esses são os 5 valores a serem observados na prestação do serviço pelo Instituto Brasileiro de Geografia. Ética é a dignidade, a consciência, os princípios gerais que norteiam a ação humana na organização de acordo com os preceitos constitucionais e a ética no serviço público. Então, a conduta do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e seus servidores vai ser dentro do padrão de ética. A ética, né, lá na filosofia, a ética lá do serviço público, toda pessoa tem direito à verdade, nenhum servidor pode omitir ou falseá-la, ainda que por interesse público. O servidor tem que ser assíduo, frequente, não pode faltar ao serviço. Né? A conduta dele não pode ser contrária à autoridade, né, ao superior hierárquico, salvo se for ilegal. Então, vai dentro das normas éticas, normas de ética no serviço público. No caso da produção estatística e geocientífica do IBGE, é agir de modo a manter a confiança nas informações oficiais, tomar decisões com independência, de acordo com as considerações estritamente profissionais, com princípios científicos que garantam o sigilo das informações individualizadas que levam para a sua pesquisa. Então, assim, ó, o IBGE, ele vai agir dentro da ética, ele vai ser honesto, ele vai ser sincero, ele vai tomar atitudes dentro da ética no serviço público. Existem códigos de ética, tipo a Lei 1171 de 94, que é o Código de Ética do Poder Executivo Federal. Então o IBGE vai agir dentro dessa ética, tá, desse código. Na atuação dele, tá, quando ele vai prestar a estatística, divulgar essas estatísticas, ele sempre vai manter de forma serene, ele sempre vai manter de forma clara. Por quê? Para dar confiabilidade das informações que a própria instituição tem. Essas informações, tá, individuais são mantidas em sigilo. Tá? Tipo, quantas pessoas tem no município? Isso é divulgado para todos. Quantas televisões tu tem na tua casa? Quantas máquinas de lavar tem na tua casa? Isso é individual, então isso é sigiloso. Vamos supor, município de Itapema, né, a população 100 mil habitantes, tem 50 mil imóveis. Esses 50 mil imóveis, 90% tem televisão, mas não vai dizer que na casa do João não tem televisão, porque isso é uma informação individual, então isso é sigiloso. Agora, quantos por cento da população tem acesso à internet? Isso aí é divulgado. Tá? Então tem as informações individuais que não são divulgadas e as informações de interesse coletivo que são divulgadas, até pelo princípio que a gente já viu, que é o princípio da publicidade. Transparência. Essas informações, né, coletadas pelo IBGE, dando publicidade aos dados produzidos pela instituição e às normas científicas adotadas sobre fontes, métodos e procedimentos, observando as regras de confidencialidade dos dados individualizados. Foi exatamente o que eu falei. Todas as informações coletadas pelo IBGE são divulgadas, né? São de interesse público, a não ser as individualizadas, que é só falada, só tem acesso a pessoa. Ou melhor, ninguém tem acesso. O licenciador vai até a tua casa, só confunde, tá, pessoal? O licenciador tá com um crachazinho lá, licenciador e tal, com uma pastinha bonitinha. Ele entra na tua casa, coleta os dados, essas informações são individuais, essas não são divulgadas. Agora, estatísticas são divulgadas. E também cria espaço de interlocução com o usuário e implantação de novos projetos ou revisão dos existentes e notificar as grandes mudanças projetadas com impacto na informação oferecida à sociedade. No âmbito da gestão organizacional, além de fortalecer o processo de comunicação interna, o IBGE deve tornar público todos os seus atos de pessoas e gastos públicos. Então, toda a despesa com funcionários, orçamento, gestão, isso é tudo publicado, né, porque é dever em razão do princípio da publicidade. É um dos valores que é a transparência, responsabilidade. Ele tem um dever de prestar a informação clara, adequada, com qualidade, para todo o governo e para a sociedade, assumindo toda e qualquer consequência sobre os seus atos. Se o IBGE der uma informação inadequada, se ele der uma informação falsa, ele vai ser responsável. Um dos valores é a responsabilidade. Tá? E também aprimorar o procedimento de coleta de dados.
minimizar a carga dessas atividades sobre os informantes significa ainda zelar pelo patrimônio e recursos financeiros públicos. Então, assim, ó, ele tem responsabilidade por toda a informação que ele der. Se for inexata, imprecisa ou falsa, ele é responsável. O IBGE vai prestar informação sobre vai zelar o patrimônio que ele tem e os recursos financeiros que ele recebe para fazer essas pesquisas. Se tiver um excessivo gasto ou um superfaturamento, ele vai ser responsável por isso aí. Tá? E ele sempre vai buscar diminuir o trabalho dos informantes, que são, no caso, né, as pessoas que estão dando as informações, o licenciador, sempre melhorar o serviço. Também, em princípio da eficiência. Imparcialidade. É honrar o direito de todos, a informação pública e qualidade de utilidade, oferecendo todas as análises independentemente e objetivas sobre a situação econômica, demográfica, social, ambiental, sociocientífica, garantia da igualdade de acesso sem nenhuma interferência no resultado obtido. Isso é fundamental, tá, pessoal? O IBGE fez uma pesquisa, um levantamento estatístico. Para o governo não é bom que seja divulgado esse levantamento estatístico, porque vai pegar mal, porque é sobre educação, é sobre a saúde. O IBGE tem que divulgar. Ele é obrigado a divulgar isso aí. Tá? Por quê? Porque ele tem que ser imparcial, ele nunca pode ser a favor do governo ou a favor da sociedade. Todas as informações coletadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística têm que ser divulgadas. Ele tem que ser imparcial na sua atuação. Ele tem que agir de forma imparcial. Tá? Divulgar todos os resultados obtidos, a não ser aquelas informações individuais que não vão ser divulgadas. Excelência. É buscar sempre o aprimoramento na produção e a divulgação de informações estatísticas e geocientíficas, mantendo o rigor metodológico, técnico operacional, com padrões de qualidade reconhecidos nacional e internacionalmente, e também garantir uma gestão de excelência no que se refere a recursos humanos, materiais e financeiros. Tá? Princípio da eficiência. Tá? Ele sempre vai utilizar o que tiver de melhor, vai agir com a gestão de excelência, vai atuar de maneira que achar mais pertinente, ou melhor, de maneira que retrate o princípio da eficiência, vai tornar-se eficiente na parte de recursos humanos, materiais e financeiros. Tá? Com o objetivo de cumprir a sua missão, o que o IBGE faz? Identifica e mapeia, né, e analisa o território, conta a população, mostra como a economia evoluiu através do trabalho e da produção de pessoas e informa como a população vive. Ao revelar a situação econômica, social, demográfica na perspectiva do espaço, território nacional, o IBGE faz um retrato objetivo do país, provendo a sociedade e o governo com as informações estatísticas, geocientíficas oficiais confiáveis. A princípio parece que o IBGE não tem função nenhuma, isso aí para nada. Claro que serve, pessoal. Essa coleta de estatística e dados feita pelo IBGE é fundamental para o desenvolvimento do país. Tá? Porque essas informações são coletadas e as políticas públicas são criadas, instruídas, conforme as informações são coletadas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então ele tem um papel fundamental na sociedade. Vou fazer umas questõezinhas, como é que cai o capítulo 1. A gente vai dividir aí os nossos encontros por capítulos, tá, pessoal? Primeiro a gente fez a introdução, a gente viu o capítulo 1 e a segundo, né, o capítulo 2, que é a estruturação e etc. Só lembrando, essa primeira parte é mais chata, tá, pessoal? Porque fala de história, missão, valores, cai bastante. A segunda parte é estrutural, órgão superior, órgão inferior, órgão de gestão, conselho curador, conselho diretor. Aí já é mais a estruturação, já se torna um pouquinho menos chato. Menos decoreba, eu posso dizer assim. Então vamos lá. O IBGE é um órgão federal. É uma fundação, né, pessoal? Foi criada por lei, pessoa jurídica de direito público. Tá? Responsável pela produção e informação estatística e geocientífica e cuja estrutura. Como é que é feita a estrutura? É vinculado diretamente ao Presidente da República. Não, ele foi até 37 vinculado ao Presidente da República.
Integra a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República? Não. Integra o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão? Correto. Tem como principal atribuição oferecer um suporte técnico às ações do governo para a formulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento? Não é a principal função, atribuição. Produz estatística e estudos sobre a educação brasileira, ajudando a implementar as políticas públicas para esse setor? Não. Não faz produção de estatística e assuntos sobre educação. Não vê sobre a qualidade da educação no Brasil. Isso vai ser o órgãos vinculados à educação. Tá, o MEC, não tem nada a ver com o IBGE, é o MEC isso aí. Então, assim, ó, técnico de informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Retrata o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e no exercício da cidadania através das estatísticas oficiais e das bases de dados geocientíficos. A frase acima expressa a missão do IBGE. Ele está falando da missão. Aí que está o detalhe. Essa questão aqui é uma baita de uma pegadinha. Por quê? Olha a C. Essas informações estatísticas e geocientíficas constituem a melhor forma de retratar o Brasil. Não está como missão do IBGE isso aí. Ele quer exatamente a missão do IBGE. Se tu for lá na apostila e ver qual é a missão, tu vai identificar aqui. A respeito das informações produzidas pelo IBGE, tem-se que as estatísticas são ditas oficiais porque são produzidas por um órgão de Estado, o que coloca em risco a credibilidade dada o interesse do governo em seus resultados. Tu não coloca em risco a credibilidade do governo, não é porque é um órgão do Estado que não há credibilidade. B. Não existe cidadania em um país em que não conta com informações estatísticas geocientíficas de boa qualidade. Isso aí não está como missão. Ele quer a frase acima expressa a missão do IBGE. A respeito das informações do texto, ele quer saber sobre o texto acima. Essas informações estatísticas e geocientíficas constituem a melhor forma de retrato do Brasil, não está com missão. Conhecimentos e interpretações sobre a realidade brasileira não podem ser verdadeiros ou pertinentes se não forem baseados nas informações estatísticas e geocientíficas. Não. A interpretação pode ser sim. Tá? Não pode ser considerada verdadeira. Letra E. Essas informações devem orientar pela necessidade de planejamento nacional e pela preocupação social com o fortalecimento da cidadania. Uma das missões é a missão do IBGE. Fica bem tranquilo, pessoal. É chato isso aí, mas é fácil. Chato, mas é fácil. Analista de planejamento. Por ser uma fundação pública federal, Fundação Pública Federal, instituída no Brasil, o IBGE, integra a administração pública. Essa é tranquila. Aí tu me fala assim, professor, por que tu explicou aquela primeira parte? Porque embora não esteja no edital do estatuto, da parte do regimento, conhecimento específico, cai. Ele pergunta quem é administração direta, indireta, ele pergunta, então pode cair na tua prova. E não custa. Foi ali, meia horinha, tá? Então não custa estudar isso aí. Sem contar que vai prestar para outros concursos.
Matei. Direta é federal. Já era. É indireta. Possui personalidade jurídica e direito público. É, porque foi criada por lei. E se submete ao regime previsto na 866, no que tange a licitação em contratos. Está certo. O IBGE ele vai atuar na parte de contratação de serviço conforme a lei de licitação, 866 de licitação. O que está errado é direta federal, e não é indireta. B, direta federal, também está errado porque é indireta. É órgão destituído de personalidade jurídica, está errado porque ele tem personalidade jurídica, é pessoa jurídica de direito público. No caso, o IBGE é público. Embora possui patrimônio e receita própria, bem como a gestão administrativa e financeira descentralizada. Está errado porque tem personalidade. Direta federal, está errado. Não possui personalidade, está errado porque ele possui personalidade própria e se sujeita ao regime jurídico das empresas privadas. Não se sujeita ao regime jurídico das empresas privadas. Se submetia, que era o regime da CLT, até 1990. Depois deixou de ser CLT para se tornar estatutário. Inclusive quanto aos direitos civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Indireta, pode ser. Indireta federal. Possui personalidade jurídica e direito público. Perfeito. Submete ao regime previsto na Lei 866, no que tange a licitações e contratos administrativos. Perfeito. Indireta. Possui personalidade jurídica e direito privado. É subordinado ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Está errado porque não é privado, é público. A grande questão é que a fundação pode ser pública ou privada. A personalidade jurídica de uma fundação pode ser pública ou privada. O que aconteceu no IBGE? O IBGE é público. Entendeu? O IBGE é público. Tá? A FUNAI é privada. Tá? Então, ele é público. Tu tem que saber que é público nesse caso. E ele não se submete ao regime jurídico das empresas privadas, que é a CLT. Ele e contratação livre, sem licitação. Então, os servidores submetem ao regime da Lei do Servidor Público, 8112/90, e a contratação de serviço e aquisição de bens pelo IBGE vai ser conforme a 866, que é a Lei de Licitação. Por isso que a letra D está a letra correta. Analista de planejamento do IBGE. De acordo com o Estatuto publicado pelo Decreto Federal número 4.740, de 2003, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o quê? Autarquia pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior? Não, autarquia não é. Autarquia eu tenho a INSS, a UFSC, Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil. É uma fundação pública, pode ser, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Perfeita, bem. É uma fundação pública dependente vinculada ao Ministério da Integração Nacional? Não. É uma fundação pública independente com a vinculação? Não, porque tem vinculação. Direta à presidência? Não. Com vinculação, desculpa. Agência reguladora? Não, agência reguladora é autarquia sob o regime especial. Agência reguladora é a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Anatel, a ANAC, que é a autarquia sob o regime especial. Letra B. Técnico de Informação do IBGE, criado em 1871. Criado em 1871, é abolida em consequência da Revolução de 1930. A Diretoria Geral de Estatística, o DGE, é considerado o precursor do IBGE, do ponto de vista da produção de estatística em nível nacional. Dentre as realizações principais do
da Diretoria-Geral de Estatística encontra-se qual? Dentre as realizações principais. Qual é a realização principal? Lembra que teve que ampliar a atuação da Diretoria-Geral de Estatística, que foi criada lá em 1871? Bem no começo da história. Coordenação do Sistema Estatístico Nacional, inauguração da regularidade censitária no Brasil, que seria constituído pelo IBGE, como indica a realização de licenciamento em 1872, 90, 1880, 1890, 1990, 1910, não teve licenciamento em 1910, foi em 1920. Tá? Tem várias datas ali que não teve licenciamento. A implantação do Registro Civil, Nascimento, Casamento e Óbito, é essa. Organização do Sistema de Contas Nacional, determinação das chamadas micro-regiões homogêneas do Brasil, como são as conhecidas hoje, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Se tu pegar lá na história, tu vai ver lá que uma das atribuições da Diretoria-Geral de Estatística é ampliar a atuação, que foi com o Registro Civil, Nascimento, Casamento e Óbito. Aperta aqui sem querer. Técnico de informação do IBGE. É competência legalmente reconhecida no IBGE. Qual é a competência dele? Alimentar com dados sigilosos os serviços de inteligência do país como Polícia Federal? Não é competência dele. Isso não entra como competência do IBGE. Garantir a coordenação de informações estatísticas e geocientíficas por meio de sua atuação em âmbito nacional, atestado pela presença de unidades em todos os estados e nos principais municípios do país. Lembra que são 581? Tá? Lembra que a atuação em cada capital? Não é exatamente isso. Dimensionar a inflação do país através de produção de índice geral de preço, mercados, nada a ver, isso aí não é competência do IBGE. Publicar estudos que permitam analisar especificamente as políticas governamentais como Bolsa Família, Bolsa Escola, né, sistema de contas, não é competência dele. O próprio Bolsa Família tem um órgão para fazer isso aí. Formular política pública que permita reduzir a desigualdade social e combater a pobreza no Brasil. Tá? Isso não é competência do IBGE. A competência do IBGE é apenas dar informações sobre estatística e geocientífica, né? A nível nacional, com sedes nas capitais dos estados. Céu do carnaval, né? Começou a confusão aqui, meu amigo. Nós estamos gravando no início do carnaval de Florianópolis, a abertura do carnaval de Florianópolis. Tá? Recenseador, isso aí para ir na casa das pessoas, bater lá e pegar as informações. Isso aí ninguém merece, né? Dependendo da cidade que tu é licenciador, é um tédio. Tipo, tu vai em Balneário Camboriú, tu vai fazer o censo lá em Balneário Camboriú, tu entra num prédio com 50 apartamentos, tem 2 pessoas. Tá? Tu mais toca campainha e interfone do que ganha dinheiro. Eu fui licenciador, tá? Fui licenciador uma semana. Uma semana eu pedi pra sair, que eu não aguentei. Achava que ia ficar rico. Né? Com o plano que tinha, depois não tinha ninguém. Eu era em Balneário Camboriú, não tinha ninguém. Eu fui fazer no inverno. Eu entrava, tinha prédio que não tinha ninguém. Tá? Então vamos lá. Ao abrir a porta de sua casa para a visita de um licenciador, o morador pode identificá-lo pelo uso de quê? Essa eu não precisaria ter entendido isso aí, essa eu sabia. Né? Porque eu fui e eu já vi na minha casa. O boné com logomarca, um computador portátil, o computador ia ser da hora, né? Mas não é. Um crachá fornecido pelo IBGE ou uniforme de trabalho. É um crachazinho fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Beleza, pessoal? Então a gente para por aqui essa parte, depois a gente vai para o capítulo 2, a estruturação do IBGE.